Olá pessoas, como estão? Paulette aqui. E eu tô aqui hoje para um desafio semanal. E qual é a ideia dessa vez? E quando eu falo semanal, só para vocês entenderem, eu quero dizer dias úteis, tá? Então segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ok? Eu não vou fazer um desafio semanal de 7 dias porque pra mim, final de semana tem que descansar. E fazer arte só se cair na telha, só se quiser fazer por hobby mesmo. Então, basicamente, o desafio que eu tô fazendo aqui é de pintar coisinhas por 5 dias, né? Pelos dias úteis. E assim, em resumo, esse é o desafio e agora vocês podem acompanhar como foi o processo e eu também espero que ele acabe inspirando vocês a talvez tentar fazer esses tipos de desafio, de tentar pintar todos os dias ou fazer o sketchbook todos os dias ou enfim, vocês quem sabem, mas vejo vocês agora lá no final. Então o primeiro passo foi separar esses 5 pedacinhos de papel canson de aquarela. E aí eu resolvi fazer uma bordinha com washi tape em todos eles. Eu acabei com a minha washi tape fazendo essas bordinhas, mas eu queria que não chegasse, nenhuma das pinturas chegasse até exatamente o final do papel, sabe? Então eu resolvi fazer dessa forma assim e eu acho que depois no final valeu a pena, sabe? Porque daí ficou todas elas com uma certa uniformidade, assim, pelo menos um aspecto que foi essa bordinha bonitinha. E para poder já ajudar no processo de ter ideias e tal, eu já anotei algumas ideias de desenhos que eu gostaria de fazer nesses post-its. E aí eu colei cada um em uma folha. Só tem um deles que eu coloquei 2 ideias porque eu ainda não sabia qual que eu ia fazer, mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? E aí eu coloquei cada uma das ideias no seu papel e depois fui para a primeira pintura do dia 1. E para esse primeiro dia eu resolvi fazer a pintura da botinha. Eu queria fazer uma botinha com algumas florzinhas assim saindo dela, como se fosse tipo um vaso de botinha, sabe, de cowboy e tal. E aí eu usei as aquarelas da Nanatsu primeiro para poder fazer uma base assim. Então eu usei essa minha tinta da Pestilento que eu comprei junto com essas da Nanatsu. E aí eu resolvi misturar elas para tentar fazer um gradiente, enfim, testar uma coisa diferente, tentar fazer esse gradiente diferentão aqui. E aí, basicamente, para todas essas ilustrações, para todas essas pinturas, eu usei o meu Rime Gouache, tá? Ele já tá 100% acabado, assim, tá bem complicada a situação, mas, basicamente, é o que eu tenho para hoje de gouache, né? E eu acho que era a tinta que eu tinha que mais ia conseguir sustentar várias camadas, porque eu realmente nem sabia direito como é que eu ia fazer essa pintura. E aí depois eu tirei as laterais, né, já que eu não precisava mais dessas laterais, porque eu só ia desenhar dentro e tal, e eu acho que fica muito satisfatório tirar essas fitinhas bem bonitinhas. E aí depois eu fui pintando as camadinhas de acordo com a cor que eu queria. E essa aqui eu queria fazer bem rosinha, bem bonitinho. As cores do Rime Gouache, eles não ficam tão saturadas assim depois que elas secam. Isso é uma coisa que é um pouquinho decepcionante, mas assim, pro valor que é essa tinta e pro que eu queria, assim, que era só fazer uma pintura e me divertir com ela, eu acho que ela valeu super a pena. E aí depois eu parti para minhas florzinhas. Eu sinceramente nem sabia como é que eu ia fazer as florzinhas direito. No rascunho eu só coloquei mais ou menos, bem mais ou menos assim, os formatos das flores e tal. E intercalei entre flores grandes, médias e pequenininhas e tal. E depois eu fui meio que no feeling para poder pintar tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi enquanto estava fazendo esses 5 dias de ilustração foi que eu não posso botar muita fé nas coisas que eu acho que eu tenho certeza que vai ficar perfeito, porque assim, a botinha, no dia que eu fiz, eu falei, nossa senhora, que coisa linda que ficou, eu amei, eu acho que eu não vou conseguir fazer, nenhum deles vai ficar tão bom quanto a botinha. E eu me surpreendi muito, porque os que eu menos botava fé foram os que eu achei mais legal do resultado final, sabe? Então foi legal, foi uma surpresa muito, muito legal, porque são ideias diferentes de desenhos que normalmente eu não faço, sabe? Então eu fiz essas florzinhas, eu fiz comidinhas, eu fiz uma caveira e tal, enfim, vai ter mais pra frente. Mas foi interessante, assim, esse experimento de me desafiar a pintar todos os dias. Mas no fim eu coloquei esse glitter por trás ali, que é a cor da Nanatsu, né, de aquarela e tal, que eu acabei misturando. E todos os outros eu coloquei também um pouquinho desses brilhos, porque eu acho que eles deram um tchan especial, sabe? Então esse aqui é o resultado final, e olha só como ficou brilhosinho. Tava um pouco molhado nessa hora aí, mas depois ficou bem brilhosão. E agora vamos para o dia 2. No dia 2 eu tava muito afim de pintar alguma coisa, escutando uma musiquinha e tal. Então eu coloquei minha playlist e parti pra pintar sushis. Faz muito tempo que eu não desenho comidas, assim, e eu queria fazer... Eu desenhei 2 comidas nesse desafio, na verdade, mas eu queria fazer uma comida bem apetitosa, assim, que é uma coisa que eu fazia muito no digital,
quando eu fazia estampa, porque daí às vezes a gente precisava de uma coisa um pouco mais, tipo, realista, entre aspas, e aí tinha que botar vários brilhinhos e fazer as texturas e os volumes pra tentar deixar o mais apetitoso possível, sabe? E eu tava muito afim de fazer isso com sushis, que eu acho que são bonitos, tipo, é uma comida muito bonita, sabe? E eu queria tentar conseguir dar esse aspecto de suculento pras comidas, e aí tentando uma mídia diferente, né? Porque eu já faço, pra mim já é mais tranquilo fazer no digital, mas quando chegou no gouache pra poder fazer foi um pouco complicado, assim, sabe? Então eu comecei pelos brancos, comecei blocando as cores, fui fazendo devagarinho e colocando as camadas uma por cima da outra. Então até por isso que é bom que eu fiz com gouache, porque o gouache, como ele é mais opaco, ele sustenta essas camadas uma por cima da outra, sabe? Então se eu tivesse feito com aquarela, acho que seria um pouquinho mais difícil de conseguir essas texturas que eu queria tanto, sabe? Não é impossível, com certeza não, mas eu acho que ia ser um pouco mais complicado. E eu acho que o segredo para poder fazer pinturas tanto no digital quanto no tradicional é começar a fazer os detalhes dos maiores e depois ir partindo para os médios, pequenos e minúsculos detalhes, sabe? Então eu uso a mesma lógica que eu uso na minha pintura digital no meu tradicional, e eu acho que essa lógica acaba ajudando bastante a não ficar focando nos pequenos, minúsculos mini detalhes antes da hora, sabe? Então, se a estrutura da tua ilustração, da tua pintura tá boa, depois pra poder finalizar e colocar os detalhes fica muito, muito mais fácil, tá? Eu tava com muita dúvida quando eu fui fazer o fundo dessa ilustração. Então, primeiro eu tentei colocar um azul pra poder fazer uma base e tal, pra depois colocar a cor que eu gostaria, sabe? E daí eu acabei escolhendo um roxinho. E assim, como eu falei pra vocês, o Rimmel Gouache, ele não é tão saturado assim. Então, depois que secou, ele ficou um pouquinho opaco e um pouquinho saturado, assim. Até no vídeo eu acho que fica um pouco mais saturadão, fica um pouco mais bonito. Mas depois eu coloquei esses brilhinhos e eu acho que deu um tchan super especial. E vamos para o terceiro dia de desafio. A Rita já estava muito cansada, estava descansando, e eu já fui partir para a pintura. Já peguei o meu papelzinho preparado e fui fazer o sketch para começar a fazer o desenho da caveira com olhos de coração. Essa pintura tinha uma ideia muito fácil, assim, muito tranquila, que era fazer basicamente 3 cores. Então eu queria uma cor escura, né? Então eu acabei escolhendo tipo um azul marinho com preto. Uma cor clara, né, pra poder fazer a parte do esqueleto em si, que daí seria esse creme ou branco, enfim, que na verdade é o branco, só que daí como ele já tá misturado com algumas cores na minha paleta, aí ele acaba ficando com um pouquinho de cor. E aí o rosa pra poder dar o ponto de cor que eu gostaria. E esse aqui é uma das pinturas aquelas que eu achei que eu ia arrasar. E, assim, o resultado não ficou exatamente o que eu gostaria. Claro que eu me diverti super fazendo ela. Eu não sabia o que ia sair dela, assim. Eu tinha muita ideia do que eu ia fazer se fosse no digital, porque trabalhar luz e sombra no tradicional pra mim é um pouquinho complicado, é um pouco difícil. Mas foi desafiador, definitivamente. Saiu assim, sei lá. Eu não sei direito o que eu tava esperando, assim. Mas foi um desafio, certamente. E pra não deixar os tons de branco só aquele mesmo tom de branco, eu tentei misturar um pouquinho com azul, aí então ficou um pouquinho de roxo, sei lá, tipo, eu meio que vou misturando as cores com o feeling, sabe? Porque o gouache, ele aceita bastante coisa, assim, bastante mistura de cores e tal. Então eu tentei misturar sempre azul ou esse rosinha magenta, enfim, que eu acabei criando. E eu queria muito conseguir fazer uns gradientes melhor com o gouache, mas eu ainda não tenho essa habilidade toda. Mas assim, pelo menos estou testando o material, sabe? Inclusive a filmagem aqui ficou um pouco difícil de ver, porque a iluminação tava bem em cima, eu só vi depois, mas desculpa, tá? Erro de principiante, uma pessoa que nem faz vídeo pro YouTube.
Eu acho que essa parte de agora, de colocar esse azul marinho, assim, que é super escuro, na ilustração, pra mim foi a parte mais divertida de todas, porque daí ela acabou criando todos os contrastes que eu precisava. Claro que eu acho que eu poderia melhorar muito, muito, muito as minhas sombras aqui, mas assim, infelizmente não tem camada de multiplicação quando estamos fazendo o tradicional, o que é uma pena, né? Poderia, por favor, Deus, coloque essa feature no mundo. Mas eu me diverti bastante e tirar a fitinha desse aí foi uma delícia, porque ficou uma camada bem grossinha. Então, esse é o resultado final. Pro dia 4, nós temos flores. Eu já fiz vários desenhos, várias pinturas de buquê e tal, mas eu não sei, eu nem sabia direito como que eu ia fazer essa. Eu vi uma imagem no Pinterest, na verdade, eu meio que tentei reproduzir ela, que era tipo umas azaleias, assim, e daí tem uma laranja do lado e tal. Se eu encontrar a imagem, eu coloco aqui pra vocês, se eu não perdi ela em alguma pasta do meu Pinterest. Mas pra base eu tentei colocar as tintas da Nanatsu. No fim elas nem apareceram no final, tá? Porque eu realmente tava tentando testar uma coisa diferente. Mas, enfim, pelo menos eu fiz uma basezinha rosa pra não começar no branco, assim. Eu acho que ele é um pouco intimidador. E aí depois eu fui blocando realmente as cores direto no guache. Nos outros eu acabei fazendo um certo rascunho antes, assim, com bique mesmo. Mas pra esse aqui eu resolvi fazer direto no guache e blocando as cores no máximo que eu conseguia. Pra fazer aquele esqueminha de fazer os detalhes maiores depois já colocando os médios e pequenos, né? Não que agora eu não esteja colocando os micro detalhes nessa parte aqui, né? Porque às vezes eu me perco, mas tá tudo certo, porque no final deu super certo. Até porque essa foi uma daquelas pinturas também que eu não sabia se ia dar bom e acabou dando bom, melhor do que as outras que eu achava que ia dar super, super certo, sabe? Porque eu queria muito fazer a textura, por exemplo, do vaso, da água do vaso, sabe? Eu tava meio focada nisso e também focada em colocar, por exemplo, a textura da laranja e tal, e eu acabei colocando isso depois. Desde que eu fiz a pintura dos meus patinhos, que eu vou botar aqui uma fotinho deles, que eu, tipo assim, foi uma surpresa pra mim, que eu gostei muito, muito deles, de fazer e também do resultado final. Eu tô fazendo esses fundos mais chapados de guache, assim, que eu acho que foi uma experimentação que deu super certo e eu me diverti bastante. Então, pra esse aqui, eu resolvi fazer essas duas camadas. A primeira camada eu fiz super magenta, assim, e aí a segunda eu coloquei mais preta mesmo, sabe? E essa é a parte boa do guache, assim, que ele aguenta bastante essas camadas mais opacas pra gente poder corrigir a cor, sabe? Eu acho que na aquarela eu não consigo corrigir tanto a cor quando eu preciso, né? Apesar de eu não estar usando o melhor guache do universo, mas, assim, ele dá pro gasto bastante. E eu tirei as fitinhas e acabou que essa fitinha aqui... Bom, esse meu washi tape não era tão boa assim, sabe? Ela não tinha uma cola muito boa. Então, no final, eu acabei pintando com acrílico ali nas laterais, que acabou ficando um pouquinho cagado. Mas, assim, faz parte do processo. E depois eu coloquei mais alguns detalhezinhos e voilá. Eu queria até botar uma textura, umas estrelinhas, mas eu tava com uma preguiça de esperar secar e demorou um monte pra secar, porque eu botei bastante camada no fundo. Então, foi um pouco de erro isso, né? Mas, no fim, deu certo e esse é o resultado final. Olha só, ficou tudo, né? E agora sim, o quinto dia, e o dia assim que eu mais fiquei feliz com o resultado que eu fiz. Era até a noite já nesse dia, porque eu não consegui pintar durante o dia, então eu tava bem cansada. E, cara, realmente foi uma surpresa pra mim o tanto que deu certo isso aqui. Eu tava com a ideia já de pintar há algum tempo, tipo, ovos e bacon como se fosse um sorrisinho, né? Tipo, é uma coisa bem padrão, bem tranquila, que, tipo, várias outras pessoas já fizeram e tal. Mas eu queria fazer esse close-up desse ovo com esse bacon pra também tentar testar aquele negócio que eu falei do sushi, de tentar deixar ele o mais suculento possível. Então, eu comecei blocando já aqui as cores. Então, botei esse off-white, que é o meu branco cheio de cor misturada. Coitado, tá difícil a situação dele. E aí também o amarelo e depois o vermelho com um pouco de magenta e tal, pra poder misturar as cores bonitinho. E depois fui colocando mais outros detalhes. E, cara, eu primeiro achei que ia dar super errado. Tipo, nessa hora aí eu fiquei, meu Deus do céu, isso aqui vai dar muito ruim, vai ficar horrível, vai ficar uma merda. E aí eu fui confiando no processo, né? Eu tenho até um vídeo todo falando só sobre confiar no processo, porque às vezes tem uma hora na ilustração aqui que a gente fica assim, quando tá bem no meio do caminho, fica meio, putz, isso aqui parece que vai dar super errado, e aí no fim dá super certo. E é a melhor sensação do universo. Eu acho que essa aqui era a ideia que na minha cabeça era a mais fraca, e no final saiu a mais bonita de todas, assim.
Eu consegui achar algumas soluções bem interessantes que com certeza eu vou trazer para outras ilustrações para mim. E é aquele negócio, né? Experimentação é sempre um bagulho muito legal de se fazer, porque abre a nossa cabeça para outras ideias e outras soluções de problemas possíveis. Essa questão de trabalhar os formatos, primeiro os grandes, depois os médios e depois os pequenos, ele pode também funcionar com as cores também. Então, tentar trabalhar primeiro as cores mais claras e depois ir construindo as cores mais escuras por cima. E, assim, como eu tô usando guache, é aquele negócio, né? Ele aceita depois outras cores opacas por cima. Mas se eu tivesse feito com aquarela, o ideal seria eu fazer uma camada bem clarinha por baixo, depois uma média e depois uma mais escura e ir trabalhando esses detalhes dessa forma, sabe? E aí eu já tava trabalhando nos mini detalhes do ovo e eu achei assim que o fundo tava faltando alguma coisa, tá? E eu não queria fazer o fundo 100% blocado de uma cor só, igual eu tinha feito nos outros. Então qual foi a minha solução? Eu resolvi fazer uma texturinha de xadrez. E cara, esse aqui foi o pulo do gato desse. E eu fiz com aquela tinta da Nanatsu também. Aqui eu esqueci o nome da cor, mas é rosinha com glitter. E cara, ficou sensacional. Tá, tipo assim, essa aqui é a minha favorita de todas, é a que eu mesmo botava fé. Então assim, ó, simplesmente confie no processo. Olha o shine desse negócio, que tudo. Arrasei, na moral, eu arrasei, pode falar aí. Então aqui estão os prints finais. Esse aqui é a botinha, tem o sushizinho, tem a caveira, tem as florzinhas e tem o ovo com bacon. Basicamente, aqui estão os 5 originais que eu acabei fazendo para esse desafio. E eu achei super legal, super divertido, acabei me desafiando bastante. E no fim das contas é aquele negócio, né? O que a gente menos esperava foi o que mais se destacou. Pelo menos pra mim, né? Eu não sei. Comentem aqui embaixo qual que vocês acharam mais interessante, mais legal. E se vocês chegaram até aqui, comentem uma galinha ali embaixo para poder fazer homenagem aos nossos ovos com bacon, certo? Então me digam aí qual o favorito de vocês, se é, né, qualquer um desses aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!